O povo bielorrusso quer o mesmo que os ucranianos, mas Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, não. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Bielorrússia é uma ex-república soviética que fica ao norte da Ucrânia e a oeste da Rússia. Ela tem, em muitos aspectos, uma história similar à Ucrânia. Foi independente em parte de sua história, depois foi conquistada pelos russos, fez parte do Império Russo com Nicolau II, com a Revolução Comunista de 1917 se tornou novamente um estado independente, porém dentro da União Soviética, exatamente como a Ucrânia. Com o fim da União Soviética se tornou novamente independente. Porém, ao contrário da Ucrânia, o líder da Bielorrússia desde então, Alexander Lukashenko, não alimentava nenhum interesse em integração com a Europa. Ao contrário, sempre teve muita afinidade com a Rússia, desde o primeiro momento. É importante entender a posição da Bielorrússia porque, a cada dia que passa, a guerra na Ucrânia parece se projetar por mais tempo. E numa guerra muito longa, a posição da Bielorrússia vai acabar sendo de vital importância no resultado final. A Bielorrússia ainda não entrou na guerra. Cedeu seu território para a Rússia, é verdade, mas em momento algum colocou suas próprias tropas. Isso apesar de muita pressão do Putin para ele também comprar essa guerra. Afinal, de que lado está Lukashenko? Esse artigo foi escrito com base em uma thread do Twitter do Kamil Galiv, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É preciso lembrar que, no momento que a União Soviética se desintegrou em 1991, quase imediatamente a Rússia começou a se esforçar para cooptar novamente os países ex-soviéticos, buscar uma integração novamente tal como havia na União Soviética. E a prioridade nessa integração, lógico, foram a Bielorrússia e a Ucrânia. Na Ucrânia, eles não tiveram muita sorte, embora os vários presidentes que a Ucrânia teve, desde o fim da União Soviética até 2014, fossem todos pró-Rússia, o povo nunca foi. E como havia, de fato, alternância do poder, por mais que a influência russa nas eleições fosse grande, mesmo os presidentes pró-Rússia se recusavam a fechar alianças de integração com Moscou, temendo a revolta popular. De fato, o primeiro presidente ucraniano que aceitou uma aliança mais forte com a Rússia foi Viktor Yanukovych, que foi derrubado pelos protestos na Praça Maidan em 2014 e substituído por um presidente anti-Rússia, o Petro Poroshenko. Foi derrubado pelo povo, exatamente por fazer aliança com os russos. Ao contrário disso, na Bielorrússia, o único presidente do país desde a dissolução da União Soviética foi Lukashenko. Ele sempre foi muito pró-Rússia. De fato, assinou, ainda na década de 1990, um acordo de cooperação amplo com a Rússia que era praticamente uma integração. A Bielorrússia iria fazer parte da Rússia. E Yeltsin ficou super feliz com esse acordo, porque ele pôde mostrar força num momento que ele estava politicamente muito fraco na Rússia. Você pode imaginar nesse momento que Lukashenko é um idiota, entregou o país assim fácil para os russos, mas a verdade é que Lukashenko é muito mais inteligente do que parece. De fato, ele usa seguidamente a estratégia de se fazer de burro para atingir seus objetivos. Lukashenko é muito mais esperto que Yeltsin e até que Putin, como vários episódios ao longo da história mostram. E sim, ele cedeu tal acordo de união com a Rússia, mas só porque ele esperava conquistar a Rússia. Yeltsin estava super fraco. Ele, por outro lado, era bem visto, inclusive na Rússia. Ele queria mesmo, na década de 90, integrar a Rússia com a Bielorrússia, mas com ele mandando no resultado final. O plano não deu certo e Yeltsin, embora fraco, promoveu Putin, que assumiu a Rússia em 2000, e Lukashenko, desde então, está enrolando essa suposta integração da Rússia com a Bielorrússia. Ele acena para Putin para conseguir o que quer, mas na última hora volta atrás. Consegue enormes vantagens econômicas com isso e nunca entrega a final integração com os russos que os russos tanto querem. Isso é a primeira coisa que é preciso entender sobre Lukashenko. Ele gosta de posar de idiota, mas é mais inteligente do que parece. E aí a gente chega nessa guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia. Lukashenko é totalmente contra essa guerra da Rússia com a Ucrânia. A sua última eleição em 2020 foi um absurdo. Houve uma reforma constitucional na Bielorrússia, aprovada em 2019, que determinou que o presidente só poderia se reeleger uma única vez.
Porém, ele contou com a ajuda do judiciário para interpretar a lei como sendo aplicável apenas a presidentes que fossem eleitos a partir de 2019. Então ele, embora estivesse no poder desde 1994, pôde se reeleger novamente. Houve, lógico, grandes protestos em Minsk, a capital da Bielorrússia, em 2020, mas a pandemia e a ajuda militar de Putin mantiveram Lukashenko no poder. Mas ele sabe que essa guerra da Rússia com a Ucrânia só piora a situação dele, não importa o resultado. Se a Rússia ganhar, ele sozinho não teria mais como resistir a uma mera anexação russa. A Rússia acabou de anexar a Ucrânia e iria fazer o mesmo com a Bielorrússia. Se ele perder, ele fica sem o seu suporte militar e de segurança que o garante no poder desde 2020. Ele quer que Putin desista da guerra o quanto antes, enquanto ainda tem força. Lógico, ele não pode simplesmente se colocar contra Putin. E o que ele faz? Ele sabota a guerra. Típico Lukashenko mostrou um mapa na televisão falando sobre como estava a invasão da Ucrânia na Rússia, logo nos primeiros dias dessa invasão, e, sem querer, entregou todo o planejamento russo, a proposta de chegar à Transnistria e a futura divisão da Ucrânia. Isso no dia 5 da guerra. Ele falou como um idiota, muitos jornais o trataram como um idiota, olha só, sem querer revelou segredos. Não perceberam que isso foi 100% intencional para sabotar Putin. Outra situação desse tipo foi quando ele falou numa entrevista junto com Putin sobre o massacre de Bucha. Ele falou que foram agentes secretos ingleses, deu tantos detalhes malucos dessa suposta operação inglesa que simulou o massacre de Bucha, que Putin, ao seu lado, ficou até sem jeito. A coisa estava no limiar do sarcasmo. E era essa a intenção de Lukashenko, posar como sarcástico. É tão idiota que mostra como o argumento de Putin sobre o massacre de Bucha é idiota. Ele fez o mesmo com as supostas armas biológicas da Ucrânia. Fez afirmações tão absurdas, tão cartunescas, que chegam ao sarcasmo. É lógico, Lukashenko sabe que não pode peitar diretamente Putin, mas ele sabe também que, dentro do seu papel de idiota, ele pode fazer um monte de provocações e se sair com isso, porque no final das contas Putin teme ir contra ele e acabar levantando uma outra liderança na Bielorrússia muito mais difícil de lidar. Lukashenko, por mais pressionado que estivesse, se recusou até aqui a entrar na guerra com a Ucrânia. Além do motivo mencionado acima, qualquer desfecho dessa guerra é ruim para ele, ele também está numa linha muito fina com o próprio povo. O povo bielorrusso, de fato, está muito mais alinhado à Ucrânia do que a Lukashenko. A prova disso foram os inúmeros militares e ex-militares bielorrussos que simplesmente foram para a Ucrânia lutar do lado dos ucranianos. São comuns também atos de sabotagem dos bielorrussos contra as ferrovias do país, justamente no intuito de diminuir a força russa, a capacidade russa de enviar suprimentos para as tropas na Ucrânia. Essas sabotagens podem ter o dedo de Lukashenko por trás? Sim, ele não quer essa guerra. É um dos interesses dele que se alinham com o do povo, mas ele tem que manter as aparências. Teria Lukashenko forçado a retirada das tropas no norte da Ucrânia? É pouco provável ele ter todo esse poder sobre Putin, mas certamente um dos fatores que os russos consideraram em sua vergonhosa fuga do norte da Ucrânia foi o risco de não contar com suprimentos que precisavam passar pela Bielorrússia. Lukashenko sabe que, se entrar na guerra contra a Ucrânia, o resultado mais provável é uma revolta dos militares na própria Bielorrússia, derrubando ele do poder. O povo já teria derrubado ele em 2020 não fosse a intervenção russa. Os russos, nesse momento, não têm como dar muita atenção a ele. E no momento que faltar esse apoio russo, o povo vai derrubá-lo novamente. Lembra, Lukashenko é mais inteligente do que parece, mas ainda assim ele está numa armadilha que ele não tem como sair. Ele tem tentado sabotar a guerra por todos os meios, inclusive na cara do Putin. Mas a guerra continua e tudo leva a crer vai durar no mínimo mais alguns meses, podendo ser muito mais do que isso. Nessa situação, o vaticínio para Lukashenko é óbvio. Não interessa o resultado da guerra, ele perde em qualquer situação. Será que ele vai ser mais inteligente e ao menos tentar perder para o lado certo, apoiando a Ucrânia? O povo bielorrusso agradeceria. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar.
clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!